TV Fortaleza. Um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. Meus cumprimentos aos telespectadores assinantes da TV Fortaleza, canal 6 da NET, e aos internautas do www.cmfor.ce.gov.br. Muita alegria, nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa, este programa que, como vocês sabem, recebe os homenageados da nossa empresa, o doutor Perboari Castelo. Doutor Perboari, este odontólogo, esse que é uma das grandes autoridades do Estado na sua área, e dono da clínica radiológica odontológica Dr. Perboari Castelo. Ele é um dos maiores homenageados da nossa promoção. Nossa promoção, como vocês sabem, está fazendo este ano 22 anos, e o Dr. Perboari já participou, perdi as contas já. 17 vezes ele foi homenageado. Ele tem hoje a melhor clínica radiológica odontológica do país, não é do Ceará, não. Então, com muita alegria, doutor Perboari, estamos lhe recebendo hoje aqui no nosso programa, e eu queria que inicialmente o senhor falasse um pouco sobre o seu currículo pessoal. Bom, Roberto, eu gostaria de início agradecer esse espaço, que eu sei que ele é extremamente importante, principalmente para nós que executamos um trabalho e que, por ter sido escolhido pela sua empresa de idoneidade, uma empresa que, na realidade, faz muito bem esse trabalho de promover exatamente aquelas empresas que mais têm se desenvolvido no estado do Ceará, eu me sinto honrado e agradecido por você estar me dando esse espaço para que a gente falar um pouquinho da nossa empresa. Com relação ao meu currículo pessoal, devo dizer que eu terminei a odontologia em 1969. Fomos contemporâneos, eu terminei em 70, né? Isso. Então, eu terminei em 69 e em 1971 fiz um concurso para a Universidade Federal do Ceará, onde adentrei como professor da disciplina de radiologia, em 71. E em 76, final de 76, 77, eu me dirigi a Bauru, na época que a gente entrava na condição de professor auxiliar, e a gente era obrigado nós tínhamos 4 anos dentro do estágio probatório para nos pós-graduar na época, estava iniciando a era da pós-graduação, os cursos stricto sensu, ou seja, mestrado e doutorados. E na época, então, em final de 76, início de 77, eu fui para Bauru, onde cursei o mestrado, fiz a especialização em radiologia e o mestrado em radiologia na Faculdade de Odontologia do Bauru, da USP. Terminei lá e, ao chegar aqui, fiz concurso novamente para subir na carreira universitária, saí de professor auxiliar para professor assistente e terminei como professor adjunto 4 da Universidade Federal do Ceará, já me aposentando na época, por exemplo, acho que de 1995, quando me aposentei como professor. Durante a minha vida na universidade, fui chefe de departamento, coordenador de curso, fui vice-diretor do Centro de Ciência da Saúde e, por um determinado período, também diretor desse Centro de Ciência da Saúde da Universidade Federal do Ceará. Isso é uma história breve. Hoje continuo ainda ministrando aula, aposentado na Federal, mas ministro aula em praticamente todos os cursos de pós-graduação na minha especialidade, que é radiologia, seja aqui no estado do Ceará, seja em alguns estados do Nordeste, onde há mais de 12 anos, 13 anos, a gente vem militando na área de pós-graduação lato sensu. E, por fim, eu diria para você que eu tive um orgulho muito grande, além de entidades de classe pelas quais eu passei, e fui vice-presidente da Associação Brasileira de Ensino Odontológico, da Zona A, que era a região Norte-Nordeste, e também fui vice-presidente e presidente, terminei o meu mandato o ano passado, agora esse ano, aliás, em janeiro, quando terminei meu mandato de presidente da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica. A ABRA é uma entidade nacional da radiologia odontológica que sempre foi dirigida e foi centrada no eixo sul-sudeste, e pela primeira vez na história da ABRA, de 41 anos de fundação, ela veio para o Norte-Nordeste e veio para a nossa mão aqui. Foi o único presidente do Norte-Nordeste? Do Norte-Nordeste, fomos o único presidente da ABRA. Fomos o único, ainda até agora somos, porque depois ela voltou agora para o Rio Grande do Sul. Então, prestamos um serviço à ABRA, e desse serviço à ABRA, eu acho que nós conseguimos levar o estado do Ceará para o Brasil, porque nós pegamos a ABRA numa situação e deixamos elas 3 anos após, só para vocês terem uma ideia, quando nós pegamos a ABRA estava com um saldo de caixa de 70 mil reais, nós entregamos com R$1 milhão em caixa no seu patrimônio em 3 anos que nós militamos à frente da ABRA. Então, isso para a gente é uma coisa que deixa a gente muito feliz e realizado
porque dentro da especialidade nós atingimos o degrau máximo que é presidir a nossa entidade. Isso em 3 anos de mandato? Em 3 anos de mandato. Bem, doutor Perboari, então, após esse seu brilhante currículo pessoal, eu queria que você falasse agora sobre a história da Clínica Perboari Castelo. Como ela nasceu, como se desenvolveu. Eu vou me reportar um pouquinho antes da Perboari propriamente dita, porque na realidade nós iniciamos a clínica, que foi a primeira aqui do Ceará, como numa parceria minha com um colega da universidade, professor da universidade, só que ele não era da área de radiologia, que era o doutor Antero José de Moraes Rola, doutor Bill Rola. O Bill, né? muito Rola, conhecido. Muito conhecido, é. Então nós começamos uma parceria e nessa época nós instituímos o nome de Instituto de Radiodiagnóstico Bucofacial. Quando nós estávamos começando, foi a primeira clínica de radiologia, eu tinha chegado de Bauru em 79 e vim com aquela ideia fixa de montar alguma coisa. Então montamos em parceria com o Bill e isso permaneceu até 90, foi de 79 até 90 com o nome de Instituto de Radiodiagnóstico Bucofacial, funcionando como uma entidade anexa, por exemplo, à Clínica Cláudio Melo, e que depois desse período, por não ser o Bill da área de radiologia, e a área da imagem ela começou a se desenvolver muito, e eu comecei a chamar o Bill para a gente investir mais nessa área, em frente ao fato dessa evolução. E como ele não era da área, não estava muito sensível, e foi então que a gente terminou de uma maneira muito amigável, mas saímos, e então, quando eu me desfiz da sociedade com o Bill, a gente instituiu o nome do Instituto de Radiodiagnóstico e passamos então para Perboari Castelo Radiologia Odontológica. Aí você saiu ali da clínica Cláudio Melo, saí, fiquei lá praticamente só uns 8 meses, um ano, porque o espaço era pequeno e na época eu estava com aquele objetivo comum de crescer, de fazer uma radiologia grande aqui no Nordeste. E começamos, então, a sair dali em busca de um espaço maior. E aí o Bill continuou na Cláudio Melo, o Bill continuou na Cláudio Melo por muito tempo. Eu me recordo desse tempo. E aí, daí nós fomos, então, e partimos para lá ali, a Joaquim Nabuco, foi a nossa primeira sede, em 1991, certo? E daí, Roberto, a gente tem, paulatinamente, mas de uma maneira sequencial, crescido. Nós começamos lá com uma unidade 1, depois nós montamos uma unidade 2 lá na Parquelândia, ali perto do Norte Shopping. Né? Depois montamos uma unidade 3 ali no Harmony Medical Center. Depois montamos uma unidade 4 lá no centro, para atender a demanda do centro, no centro empresarial Clóvis Rolim ali, num dos andares de lá, a gente colocou uma unidade. Agora há pouco tempo concluímos a unidade 5, que ali perto do Shopping Benfica, na Avenida Carapinima, né, para atender ali a área do Benfica e parte do centro, visto que só a unidade que a gente tinha colocado no centro empresarial não estava dando conta de atender a nossa demanda. E, por fim... Quer dizer que hoje você tem 5 unidades em Fortaleza. Aqui nós temos 5 em Fortaleza com o nome de Perboari Castelo Radiologia Odontológica. Certo. As parcerias no interior, para o interior, nós fomos em forma de parcerias. Mas não quisemos levar o nome Perboari, porque as entidades, as clínicas que nós montamos no interior, não tinham, talvez, a mesma tecnologia que existia aqui dentro. Então, nós preferimos fazer parcerias, colocamos uma clínica lá em Sobral, que foi o CIROS, Centro Integrado de Radiologia Odontológica de Sobral. Mas foi homenagem ao Ciro Gomes, não? Coincidência. Coincidência, né? Segundo o pai de Zé, na época ele perguntou se tinha sido. Eu digo, não, houve uma coincidência. Centro Integrado de Radiologia Odontológica de Sobral, dava CIROS, né? Tá certo? Certo. Mas, em síntese, começamos lá e o CIROS já cresceu também. De lá o CIROS já tem 3 unidades. Né? Já tem 3 CIROS lá em Sobral. Tem um CIROS em Sobral, um CIROS em Tianguá e um CIROS em Camusim. Tá? Aqui para a Zona Sul, então nós fomos para cá, começamos por Limoeiro, montamos uma clínica em Limoeiro, certo? Depois montamos uma outra em Rússia, com outro nome, que agora é Imágio, aí é outro nome, Imágio. E montamos por último uma sede da Imágio ali em Maracanaú, tá certo? Porque achamos que lá estava se desenvolvendo, crescendo e resolvemos partir para lá em parceria com colegas. Todas do interior têm parcerias? Todas. A minha parceira da Imagem é a doutora Aline, que foi uma menina que começou comigo na radiologia, trabalhou comigo como um ex-aluna minha. E em Sobral é o doutor Afrânio, que é um colega também, que foi meu colega de turma, filho de Sobral, que terminou e foi para lá. E nós fizemos uma parceria com ele lá, tá certo? Então, isso em linhas gerais, eu diria mais ou menos que foi esse crescimento, foi esse desenvolvimento que nós fizemos ao longo desses 20 anos em nome da Perboari Castelo. Quer dizer que hoje você tem 5 Perboari Castelo em Fortaleza, tem 4 CIROS. 3 CIROS. 3 CIROS na Zona Norte. E 3 Imágio na Zona Sul. Certo. Então são no total 11 clínicas. São 11 clínicas. Certo. Doutor Perboari, nós sabemos que a sua família toda
Foi, inclusive, muito interessante, muito marcante isso, na festa nossa que nós realizamos no dia 20 de julho, no Gran Marquise. Você compareceu com toda a sua família, com exceção do Pé Boari Júnior, que não estava aqui, estava viajando, mas foi representado pelo Pé Boari Neto. Isso. Mas estiveram lá todos os seus familiares, e interessante, todos são odontólogos, todos são dentistas, né, com exceção de um que é administrador. Isso. Né? Então isso é uma beleza, né, doutor? Todos trabalham com o senhor lá na clínica? Roberto, eu acho que talvez isso tenha sido a força maior da gente partir para essa ampliação da Pé Boari, tanto aqui como no interior, com esses outros nomes, como Sírios e como Imagem. Exatamente foi o fato da gente trabalhar em família. Eu acho que foi o legado maior que eu recebi do meu pai, foi a congregação da família. E eu procurei trazer isso, não só dentro da odontologia, como até fora da odontologia. Nós moramos juntos, nós participamos juntos de todas as nossas viagens. E uma das coisas que a gente achou interessante também foi que, graças a Deus, todos os meus 3 filhos quiseram ir para a área da odontologia. É muito interessante. Aí veio o genro, veio nora, vieram 2 sobrinhas, veio o genro que trabalha nessa outra empresa que nós temos. Isso é uma beleza, né? É bom para você e bom para eles. Bom, né? Para eles também. Porque já pega um mercado feito, né? Isso. Então isso nos ajudou muito, porque na realidade, apesar de a gente não ser tão grande, mas deu para você ter uma ideia que a gente com 11 estruturas, a gente precisa ter um respaldo muito grande para poder tocar isso. E os meus filhos, graças a Deus, assim como a Tereza, minha esposa também, que é dentista, né? Tá certo? Embora a doutora Tereza também tenha a especialidade dela, né? A Tereza, ela faz ortodontia, a especialidade dela é orto. Se bem que ela já fez especialização também na área de radiologia. Certo. Né? Ela já fez para, nas horas das necessidades, também nos ajudar a gente a tocar as coisas. Quando a gente está com dificuldade, a gente chama o serviço dela para nos ajudar. Mas o fato é que, viu, isso é uma coisa que me deixa muito feliz e muito satisfeito. E eu acho também até que, como meu pai deixou o legado da congregação da família, eu acho que eu estou deixando um legado muito grande para eles, que é exatamente esse que meu pai me deu, da união, da gente ser muito participativo, estar sempre junto. Eu acho que isso é o fator maior para a construção e crescimento da nossa empresa. Doutor Pé Boari, eu diria a você que isso é muito bom, porque eu tenho 3 filhos maravilhosos, 2 filhas e um filho, e eu estou lutando e pedindo para que o meu filho trabalhe comigo. E ele está trabalhando comigo, está tomando gosto pela minha atividade. Você sabe que eu estou fazendo evento já há 27 anos e eu espero que ele continue esse trabalho. É muito bom para ele e bom para nós, principalmente nós que implantamos, como você sabe, esse sistema diferente de fazer eventos, esse sistema de escolha baseado em colegiado de jurados. Então, eu estou muito feliz porque o Leonardo está tomando gosto e, se Deus quiser, ele vai dar continuidade ao nosso trabalho. E você, ótimo, um exemplo maravilhoso que você está dando aqui, em que toda a sua família está lá, continuando o seu trabalho. Isso. Mas, doutor Pé Boari, e nos últimos 12 meses, e este ano, mais uma vez, você foi escolhido, teve motivo pelo qual o Colégio de Jurado escolheu. Nos últimos 12 meses, quais foram as principais atividades que você desenvolveu nas suas clínicas? Não só na Pé Boari Castelo, como nas demais. Nesse período, assim, nesses últimos 12 meses, uma das coisas que nós fizemos assim, que se tornou assim, vultuosa, que eu diria assim, em termos que eu achei que foi interessante, foi o fato de nós termos em Sobral implantado também toda a tecnologia de ponta que nós tínhamos aqui nas nossas clínicas aqui em Fortaleza. Porque o equipamento que você tem aqui, você tem... Os equipamentos que nós temos hoje aqui, nós temos lá em Sobral, no Sírios de Sobral, na sede, nos Sírios, essa parte de tomografia computadorizada, essa parte da radiografia digital, que isso, como eu disse para você, quando você falou no início que nós éramos a melhor clínica de radiologia odontológica do Brasil, eu costumo dizer isso em todos os eventos, talvez tenha sido isso uma das coisas que tenham concorrido para que eu viesse presidir a Associação Brasileira de Radiologia. Porque nós ficamos como referência no Brasil por um determinado tempo. Nós fomos a primeira clínica de radiologia odontológica totalmente digital do Brasil. O primeiro tomógrafo computadorizado na área de odontologia, ele veio aqui para o Ceará, veio para a nossa clínica. O primeiro deles. Né? Certamente isso o credenciou, né? Pois para que exatamente. você ocupasse a presidência. Exatamente. Então, por isso que eu digo assim, isso concorreu muito, porque como nós fomos pioneiros em tudo que foi de tecnologia na área de imagem em odontologia no Brasil, nós ficamos como referência e passamos a ser conhecidos no Brasil inteiro. Nós recebíamos colegas, semanalmente estava vindo gente de São Paulo, Rio Grande do Sul, de todos os cantos do Brasil, do Sul, Sudeste, que vinham para cá para conhecer aquilo que a gente estava fazendo e aquilo que a gente estava desenvolvendo. Então, eu acho que, na realidade,
pegamos essa tecnologia, por ter sido há 5 anos atrás, nós tornamos as nossas clínicas todas digitais aqui em Fortaleza. E eu tinha uma ideia muito grande, assim, de fazer isso acontecer também em Sobral. Porque logicamente que isso requer um investimento maior. Mas mesmo assim, eu consegui convencer o meu sócio de Sobral, o Afrânio, para poder a gente investir um pouco mais lá e partir para isso. Então, Sobral hoje tem a mesma tecnologia, tem tomógrafo de última geração lá, o iCat, uma tecnologia diferente da tomografia médica, que é bom que se diga isso, a tomografia médica é uma tomografia que a gente chama Fan Beam, e a nossa é uma Cone Beam, onde a dose de radiação que o paciente recebe na tomografia odontológica ela é bem inferior do que a dose de radiação que o paciente recebe na tomografia médica, né? Então, quer dizer, isso me estimulou muito e eu fiz com que o Afrânio concordasse comigo da gente implantar toda essa tecnologia lá no Ciros, em Sobral, certo? Então, isso, para esses 12 meses que nós fizemos passado, foi adquirindo novos equipamentos. Hoje aqui em Fortaleza nós temos 4 tomógrafos. Nós temos 4 unidades, das 5 unidades aqui, 3 têm tomografia computadorizada. Porque na unidade 1, a unidade padrão, nós trabalhamos com 2 tomógrafos, porque nós tínhamos um tomógrafo, e agora, esse ano, recentemente, agora há 6 meses atrás, nós adquirimos o mais moderno e único até agora tomógrafo do Brasil, que é uma tecnologia japonesa, é o Prex, é um novo equipamento, que tem uma resolução bem melhor do que os outros que a gente estava trabalhando com ele. Doutor Perboari, nós vamos pedir um intervalo e voltaremos em 1 minuto. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as principais notícias do dia na capital cearense, no Brasil, com uma cobertura especial do trabalho dos vereadores e do Parlamento de Fortaleza. Jornal da Câmara, informação com credibilidade, que deixa você por dentro de tudo que é e será notícia na capital cearense. A apresentação, Ivelise Maia, de segunda a sexta, às 18 horas, na TV Fortaleza. Um novo tempo, cultura e informação a serviço da cidadania. Bem, doutor Perboari, já que nós estamos tratando deste assunto e nós temos o privilégio de ter aqui no Ceará, como o senhor falou, um dos equipamentos de tomografia mais modernos do país, onde você, com esse equipamento, pode detectar na tomografia algum problema que o paciente tenha. Eu queria que você me explicasse se esse equipamento ele tem uma finalidade odontológica, mas pode ter também médica? Ela pode constatar um outro problema que o paciente tem? Pode, Roberto. Isso é uma coisa que é muito importante, até que eu acho que a gente esclareça isso para a população, para a comunidade de uma maneira geral. Vamos aproveitar para você esclarecer. Isso. Existe, na realidade, uma diferença assim, no sistema de aquisição da imagem. A aquisição da imagem na tomografia médica, em geral, quando o paciente faz, ele faz deitado numa cama. Tá certo? Toda a tomografia médica ela é feita dessa maneira. A tomografia odontológica ela é feita com o paciente sentado. Certo. Ou até em pé, como ele estivesse fazendo uma radiografia panorâmica convencional. Tá certo? O tempo de já temoriza menos o paciente. Menos o paciente. Já diminui a chamada claustrofobia que, em geral, os pacientes têm. Exatamente. Bom, o outro aspecto diz respeito ao fato de que, por exemplo, na tomografia odontológica, o que acontece? Em função da tecnologia ser uma tecnologia diferente da tomografia médica, eu vou tornar ser assim, o mais claro possível, mas na tomografia médica, quando você faz a aquisição da imagem, você faz através de um feixe de raio-x que ele se faz em forma de leque. Enquanto que a tomografia odontológica ela se faz em forma de cone. Tá certo? Por isso que ela é dita cone beam. A tomografia médica ela é dita fan beam, feixe em forma de leque. A tomografia odontológica, cone beam, feixe em forma de cone. Ou seja, ela faz com que em 360 graus que o raio-x faça em volta da cabeça do paciente, ele chegue a obter, nos aparelhos que antecedem esse mais moderno, 600 aquisições de imagem do crânio do paciente. Nesse mais moderno, ele chega a fazer a aquisição de 1020 tomadas do paciente, em 360 graus, e isso em tempos que variam, de 10 segundos a 20 segundos. Certo. Então, o tempo é pequeno, é curtíssimo, e por isso, a dose de radiação é extremamente pequena. A qualidade da imagem, eu diria para você o seguinte, quando você fala de tomografia, exame de imagem, a gente fala muito, nós radiologistas falamos
imagem de tecido mole, ou janela de tecido mole e janela de tecido duro. O que significa dizer isso? Janela de tecido duro é quando aparece mais nitidamente o osso, o tecido ósseo. A janela de tecido mole é quando aparece mais tecido mole. Na odontologia, nós trabalhamos mais especificamente com tecido duro, ou seja, dente, osso. Na realidade, então, nós temos um interesse maior de visualizar as estruturas duras do complexo maxilomandibular. Então, o que acontece com isso? A janela de tecido duro do nosso aparelho, do cone beam, ela é uma janela que ela dá uma resolução até melhor, às vezes, do que a tomografia médica. E que é capaz de a gente fazer, em tecido ósseo, fazer qualquer tipo de diagnóstico, qualquer alterações tumorais, ou qualquer de natureza inflamatória mais acentuada, elas são possíveis de ser captadas através dessa tecnologia cone beam. Esse foi o maior avanço e o maior boom que houve na imagem e odontologia, que teve início a partir do início da década de 2000. O primeiro aparelho foi desenvolvido, esse primeiro aparelho foi desenvolvido na Itália, em Verona, que foi esse que nós trouxemos para cá, o Newton 9000. Ele foi desenvolvido lá em 2001, em 2002 nós colocamos esse primeiro tomógrafo aqui, que foi o primeiro que chegou no Brasil. E daí para frente, todos os outros tomógrafos que foram mudando de geração, como na tomografia médica também existe. Você vê muito falar em tomografia na médica, você vê tomografia de terceira geração, de quarta geração, de quinta geração, esse novo agora, o multislice. Então, na odontologia também isso vem crescendo rapidamente. A melhoria na qualidade da imagem, a resolução da melhoria dessas imagens, vem fazendo com que, na realidade, nós tenhamos aparelhos cada vez com tempo de aquisições menores e com melhor qualidade da imagem, certo? Então, para nós, isso eu diria para você que foi uma revolução o que houve em termos de imagem, além do fato de também, nesses últimos 5 anos, 6 anos, nós temos entrado também com toda a parte de radiografia digital. Né? Quer dizer, então, que é possível um médico, por exemplo, um paciente ter uma suspeita, e é possível, então, que o médico peça esse tipo de radiografia sua para dar um diagnóstico? A gente, assim, a tomografia médica... É lógico que é mais comum o odontólogo pedir, mas é possível o médico pedir? Não, a gente faz diagnóstico também para alguns médicos, assim. Tem colegas aqui, por exemplo, que fazem essa parte de trauma, de crânio, que eles optam, às vezes, muito também assim, para nos solicitar esse tipo de exame. Ah, quer dizer que já acontece isso? Já tem médicos, por exemplo, esses médicos que trabalham a parte de trauma crânio-facial, às vezes, eles usam muito as imagens panorâmicas e as imagens tomográficas, até porque o software de tratamento de imagem do nosso cone beam, ele não é que ele seja tão diferente, mas ele existe determinadas especificidades para a gente. Então, hoje, aqueles pacientes que fazem aquela chamada cirurgia ortognática, aqueles pacientes que têm classe 3, mandíbula muito grande, e que hoje está sendo feita pelo cirurgião bucomaxilo, tem médico também que trabalha com isso. Então, nós temos hoje softwares específicos só para fazer esse tipo de planejamento. Faz até a simulação com o paciente de como ele era antes e como ele vai ficar depois da cirurgia. Perfeito. Peboari, e para os próximos 12 meses? Eu sei que você está sempre pensando, você inova, você sempre procura o que há de mais moderno no mundo, você trazer para as suas clínicas. Então, quais são os seus planos para esses próximos 12 meses? Roberto, eu lhe diria o seguinte, que nesses próximos 2 meses, a prioridade agora é a unidade 6 aqui em Fortaleza. Ela tem que acontecer agora... Fortaleza suporta mais uma? Suporta. Ela suporta mais um e urge a necessidade de que isso seja feito de imediato. Qual região? É a região lá da Oliveira Paiva. Fortaleza cresceu muito para lá, tá certo? A Fortaleza, ela praticamente, você vê a quantidade de condomínios que se formaram para aquela região acolá. Sem dúvida. Do Eusébio, lá é uma coisa muito forte. A cidade está crescendo muito. Muito para acolá. E eu tenho tido já, às vezes, pelo meu cliente, que é o colega que encaminha, ele já às vezes, tem que colocar uma imagem para lá. E eu já vinha trabalhando nisso. Mas agora eu vou concretizar isso. Se Deus quiser, eu ainda estou prevendo que daqui para dezembro, a minha ideia é ver se daqui para dezembro eu inauguro a unidade 6 lá na Oliveira Paiva. Já começamos a trabalhar a obra lá, na Oliveira Paiva, número 1500, nós estamos trabalhando lá. E eu acho que daqui para dezembro já estou tentando comprar os equipamentos. Estou indo agora o congresso, a Jornada Brasileira de Radiologia, que vai ser em Salvador agora, dia 19 de outubro. Já estou iniciando o processo de negociação para ver se lá em outubro eu já fecho a compra dos equipamentos para a gente instalar essa unidade. Essa sexta unidade aqui? Essa sexta unidade aqui em Fortaleza. E no interior? E no interior nós temos ainda a ideia, por exemplo, o Perboari Júnior, em parceria também com um colega, a gente já montou também uma tomografia lá em Juazeiro, agora. Então, momentaneamente, os nossos passos teriam que ser prioritariamente abrir essas 6 aqui e provavelmente no próximo ano ver se a gente abre mais um Cirrus ou mais uma imagem no interior. Essa é a nossa proposta para esses 12 meses seguintes. Me diga uma coisa, eu não tenho uma ideia assim de quantas radiografias mês, por exemplo,
Você teria esse dado assim, para me dizer? A Quantas radiografias mês você faz, por exemplo, na Clínica Perbuário Castelo, em Fortaleza? Na Perbuário Castelo nós atendemos, em média, nas nossas 5 unidades, em média nós atendemos em torno de 400 pacientes. Né? 400 pacientes? De 400 pacientes nós atendemos, nós temos mais ou menos, nós atendemos uma média de 80, 90 em cada unidade. Certo. Né? Certo? São 5 unidades, vai dar uns 400, 400 e poucos pacientes por dia. Essa estatística... Por dia? Por dia. E se você multiplicar por 20 dias úteis na semana, né? Então vai dar o quê? 4 vezes 2, 8, vai dar... 8 mil? 8 mil pacientes por mês, 8 mil exames. Que Tá beleza, né, rapaz? Eu é um acho número que realmente bem significativo. É um número significativo para a gente, eu acho que isso é uma coisa que é muito representativo, daí que, fruto disso aí, da credibilidade que a gente adquiriu junto ao mercado, eu acho que isso foi a força maior, a motriz maior que fez com que a gente crescesse da maneira como nós crescemos. Perbuário, me diga uma coisa, a odontologia é um dos segmentos que tem mais crescido, né? Hoje é muito comum você ter várias especialidades na odontologia, né? Eu me lembro que antigamente você tinha um dentista que fazia tudo, né? Hoje a odontologia está muito especializada, né? Hoje você tem várias especialidades dentro da odontologia. Eu lhe pergunto, na sua opinião, por exemplo, que conselho você daria para os profissionais, você que é catedrático no assunto, a família toda trabalha com isso, a família toda dedicada à odontologia. Que conselho você daria a esses jovens que estão pensando em ingressar na odontologia? Roberto, eu acho que, na realidade, um dos pontos principais hoje que você tem que levar em consideração, que não pode deixar ou não pode ser relegado, que o profissional, ao terminar, ele tem que buscar imediatamente, é a especialização, o aperfeiçoamento, a especialização, é a pós-graduação, é fazer um outro curso para ele se qualificar. Essas especializações hoje já existem no Ceará? Já existe aqui. E isso, Roberto, aí eu não falei isso quando do meu currículo, que você pediu para que eu fizesse citação, mas eu tenho a alegria também de dizer para você que os primeiros cursos de pós-graduação, a pós-graduação, aliás, de uma maneira geral em odontologia do Ceará aqui, ela começou exatamente em 1993. Quando eu era vice-presidente da ABENO, como eu falei... 18 anos já. 18 anos. Na época, então, não tinha praticamente nós não tínhamos nada de curso de pós-graduação. Todos nós, quando terminávamos aqui uma faculdade, se nós quiséssemos fazer até uma especialização, até um aperfeiçoamento, nós tínhamos que nos dirigir para o eixo sul-sudeste. Tá certo? Então, essa foi a maior ansiedade que eu tive quando fui vice-presidente da ABENO, pegando a região norte-nordeste, que era a Zona A, que a ABENO era dividida por A, Zona A, Zona B, Zona C. Então, foi a primeira colocação que eu fiz lá, foi a necessidade da ABENO, como instituição de ensino, nos ajudar no sentido de implementar a pós-graduação no Nordeste. E foi aí que nós criamos aqui, através desse nosso trabalho lá, veio para cá o primeiro centro de pós-graduação aqui, que foi através de uma universidade particular de São Paulo, a Universidade Camilo Castelo Branco, o CCB, nós trouxemos, em parceria com a Academia Cearense de Odontologia, que eu era diretor científico e cultural da academia, e a partir daí nós fizemos um convênio de parceria, porque ela não podia vir para cá e ministrar curso de pós-graduação, porque ela não tinha campus avançado, teria que vir em parceria com alguma entidade, alguma instituição que fosse responsável pela emissão desses certificados, mas ela estruturou, fez a base. E hoje eu diria para você, hoje aqui que em Fortaleza nós temos na área de odontologia praticamente especialização em todas as áreas, tá certo? E quem em grande ministra quantidade. esses cursos? Hoje nós temos a Associação Brasileira de Odontologia, a ABO, que também tem cursos de pós-graduação. Nós temos a própria Unifor, que já tem cursos de pós-graduação. A Federal, que tem cursos de pós-graduação hoje, até em nível de pós-graduação estrito sensu. A Federal hoje está trabalhando muito estrito sensu, ou seja, cursos de mestrado e doutorado. Isso, de 6 anos para cá, isso correu muito rapidamente, essa progressão desses cursos de pós-graduação também, estrito sensu na UFC. Ou seja, lá você já tem mestrado em várias áreas e doutorado em várias áreas. Mas especialização você tem, como eu disse, a ABO, você tem a Academia Cearense de Odontologia, a entidade da qual a gente faz parte, que hoje eu sou vice-presidente. E, por exemplo, a academia, nós temos um centro de pós-graduação, que é o SEC, Centro de Educação Continuada da Academia Cearense de Odontologia. Lá hoje nós mantemos, sabe quantos? Nós temos 22 cursos de pós-graduação lá. Que maravilha. Esse centro, inclusive, é um centro que leva o meu nome, é Centro de Educação Continuada, professor Perbuário Castelo, como uma homenagem a mim prestada pela Academia Cearense de Odontologia. Por ter sido nós a pessoa que implantamos essa coisa de pós-graduação aqui no estado de Ceará. Então, eu diria para você o seguinte, que o passo inicial, assim que a pessoa sai da graduação, é tentar se qualificar melhor
através de uma especialização na realidade. Se a pessoa deseja, tem interesse de crescer na área do magistério, aí obviamente que ele teria que procurar também essa pós-graduação stricto sensu, ou seja, ao nível de mestrado e doutorado. Mas de uma maneira geral, para o clínico, para ele operar e operar com condição de fazer uma coisa qualificada, inclusive até porque hoje a maioria, praticamente todas as empresas de convênio, eles cobram que a pessoa tenha a titulação de especialista, que ele seja especialista. Então, o primeiro passo que ele tem é ir para aí. Quer dizer que hoje praticamente não existe aquele dentista clínico geral, né? Aquele clínico geral hoje, ele sucumbiu. Em geral, o cara vai para uma especialidade. Certo? Agora, hoje, como eu digo assim, com as facilidades... E a tendência é especializar cada vez mais, né? A tendência é cada vez mais. Tanto é que agora, por exemplo, o Conselho Federal de Odontologia, que eu também hoje faço parte da Câmara Técnica de Ensino do Conselho Federal, na última reunião que nós tivemos, nós já vai na próxima reunião plenária, talvez já acresçam mais 2 especialidades. Porque foram criadas recentemente 3 especialidades, foi DTM orofacial, foi criado odontogeriatria, foi criado o PSF, que é aquela do Plano de Saúde da Família. Então foram criadas novas especialidades, está se criando constantemente novas especialidades cada vez mais. Bem, doutor Perbuari, eu queria agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Programa esse que a gente tem o apoio em todo o nosso projeto, do governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da Prefeitura de Fortaleza, da Câmara Municipal, que inclusive o presidente Acris Sena abriu esse programa aqui para trazer vocês, homenageados, para falar sobre o trabalho de vocês, e queria que você acrescentasse alguma coisa que eu não lhe perguntei. Roberto, de pronto eu só lhe agradeceria mais uma vez o espaço. Eu tenho certeza que no momento em que você, com a seriedade que você tem ao levar o seu trabalho, você está ajudando muito e está nos incentivando muito a crescer. É através dessas promoções que você faz, onde você faz, eu disse no dia daquele discurso, mini discurso que eu fiz lá no dia da festa lá, a credibilidade da empresa que você dirige, que você fez com muito acerto e muita pluma e que você me deu uma alegria muito grande. Eu já sabia que o Léo estava lá e sei que os outros teus filhos estão lá. Isso me deixa muito alegre porque eu vivencio muito isso. Eu gostaria de deixar dito para você o seguinte, você não pode parar isso, você tem que continuar isso, passar isso para os seus filhos, para que seja feita e dê continuidade a esse modelo que você criou de facilitar o desenvolvimento das coisas no estado de Ceará. Porque vocês nos estimulam. São nesses momentos em que vocês nos chamam lá e que, através de uma pesquisa séria, vocês nos colocam, por exemplo, como empresas que se desenvolveram no setor, no outro, vocês nos fortalecem no sentido de a gente estar constantemente crescendo, angariando mais coisas, tentando diversificar até para outros segmentos, como eu lhe falei. Hoje nós temos a Perbuari Castelo como segmento de radiologia, mas nós temos também uma empresa que é a representante da Dabi Atlântica, que é a maior empresa de equipamento de venda de equipamentos no Brasil na área de odontologia. Nós temos hoje aqui a Odontoprime, que é dirigida pelo Perbuari Júnior, que na realidade eu diria para você que é a empresa indiscutivelmente que mais vende equipamento no estado do Ceará também. Beleza. Certo? Então isso foram esses estímulos que foram sendo colocados através dessas promoções feitas por você, que nos deram força, nos deram vontade de continuar esse trabalho e crescer até em outros segmentos. Tá certo? Então, muito obrigado pelo espaço, eu fico feliz por isso e me coloco sempre à sua disposição para qualquer coisa que você queira conhecer um pouco mais disso que eu falei, do assunto que nós falamos aqui. Então, Perbuari, muito obrigado pela sua presença e você nos estimula a continuar trabalhando. Que eu digo sempre que essas nossas promoções, o objetivo delas é exatamente essa. Incentivar, motivar aqueles que estão trabalhando bem e também gerar uma saudável competição. Porque você sabe que de cada segmento a gente elege uma empresa, então aquela que ganhou acha bom, se motiva e aquelas que não ganharam vão procurar desenvolver para ganhar no próximo ano. E o grande Ivan Dias Branco, que é o cearense da década, disse uma vez na nossa festa: Roberto, você é um agente animador do desenvolvimento do Ceará. Isso nos confortou, porque isso mostra o objetivo da nossa promoção. É exatamente esse, incentivar os empresários, os políticos e os profissionais que estão trabalhando bem. De modo que muito obrigado pela sua presença. Aos telespectadores assinantes, muito obrigado pela audiência. Um grande abraço. Este programa é apresentado sempre nos domingos, às 19 horas, com reprise na segunda-feira, às 7h30 da manhã. Grande abraço a todos. TV Fortaleza, um novo tempo, uma nova televisão. Construindo a cidadania. O fim de semana
é de música na TV Fortaleza. Todos os sábados às 7 da noite, você confere uma seleção de clássicos da música nacional e internacional e temas que marcaram filmes famosos.